No vídeo de hoje eu vou te dar dicas e estratégias para você detonar a redação na prova do Enem. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo nesse canal, mais um vídeo da série do Enem a Medicina, onde vocês estão pedindo vídeos e eu estou respondendo sobre como você pode aumentar a sua pontuação na prova do Enem e, consequentemente, ser aprovado no curso dos seus sonhos. Bom pessoal, hoje, como eu disse a vocês, 10 dicas de como você pode aumentar a sua pontuação na prova de redação. Antes de falar as dicas para vocês, deixe-me falar o meu breve histórico nessa prova. Bom, galera, antes das dicas, deixe-me falar para vocês meu histórico em relação à redação, para você ver como esse modelo, como essas dicas foram essenciais para mim, como essas dicas foram essenciais para mim e como podem ser também para você. Olha só, em 2015 eu tirei 940, em 2016, 17 e 18, 920, em 2019, no ano que nós fomos aprovados, 960. Então nós vamos agora para a nossa primeira dica. E a primeira dica é: conheça bem a redação do Enem. A redação é a parte subjetiva da prova do Enem. É nela onde o Enem vai te cobrar as ideias que você deve expor de acordo com o tema que ele vai te dar. Ela tem 30 linhas e você escreve primeiramente no rascunho e depois na folha de gabarito da prova. Entendendo isso, você vai saber e conhecer o seu inimigo, o que ele lhe espera. Agora, você não pode chegar lá e escrever um texto qualquer. O Enem quer que você siga algumas diretrizes. E eu vou resumir aqui em 5 tópicos o que o Enem vai cobrar de você. O Enem quer que você escreva o texto, primeiramente, em norma culta. Você precisa escrever o texto não como você fala com seu amigo, com seu pai, mas escrevendo o texto segundo a regra do português. Conjugar os verbos corretamente, os pronomes, colocar os acentos no locais corretos, as vírgulas também em locais corretos. Você precisa entender isso. O segundo eixo para o Enem que ele cobra é você utilizar conteúdos ou um repertório sociocultural, linguístico, de outras áreas que não seja a área propriamente da redação ou do tema que está sendo cobrado. Ela você vai colocar suas citações, os seus textos de outros autores, os seus fatos históricos, fatos geográficos, fatos linguísticos, enfim, alguma coisa que esteja ali para fortalecer o seu argumento, a sua ideia, a sua tese. O terceiro eixo que ele vai cobrar de você é a coerência. É para saber se você está conseguindo organizar, selecionar esses argumentos, essas ideias, essas citações com o seu texto, porque não pode ficar com um texto diferente da redação, senão vai ter um tangenciamento de tema. Você está falando de uma coisa que o Enem não está cobrando. Então, o terceiro eixo é para você permanecer cercado no tema que o Enem está cobrando. O nosso quarto eixo é a parte de coesão textual. É saber se as ideias estão sendo colocadas em proposições corretas, nos períodos corretos. Se o seu texto é um texto legível, as pessoas conseguem entender e encontrar uma lógica entre as estruturas do texto. Então, trabalha com a coesão do texto, a união do texto, a costura das ideias, principalmente das estruturas linguísticas. O quinto eixo é o eixo de proposta de intervenção. É aí onde você vai dar uma solução para o tema que o Enem colocou ali, porque ele coloca temas que são problemas ou questões sociais que devem ser debatidas e devem ser solucionadas. E você é convidado a falar um pouco de uma possível solução para que possa ser aplicada. Nossa segunda dica é você justamente encontrar estratégias para cada eixo desse do Enem. Bom, eu vou te falar as que eu usava no meu Enem. Então, a primeira estratégia é da primeira competência, regra gramatical de norma culta. Nesse momento, eu colocava sempre as mesmas estruturas linguísticas, porque eu aprendia elas e não ficava inovando com novos períodos, novas sentenças, novos verbos, novos substantivos. Não, geralmente tentava colocar as mesmas estruturas, mudando só alguns termos de acordo com o tema. Isso é muito importante para a gente. Nossa segunda estratégia era justamente permanecer com vários tipos de citações que se encaixassem em vários temas do Enem. Por exemplo, se você coloca a Constituição, ela se aplica quase todos os temas do Enem. Por quê? Você conhecendo a prova do Enem, você conhecendo os temas que o Enem já cobrou, e isso é muito importante. Eu vou deixar aqui embaixo no link para vocês, para que vocês possam entrar e ver as provas do Enem anteriores e olhar cada tema de redação, para você ver como o Enem trata de questões, por exemplo, sociais, questões humanas, questões de cidadãs, que são vitais para que você consiga fazer uma boa prova. Então, você olhando essas citações, olhando esses textos, você vai entender que você tem como repetir ou reciclar suas citações. Frase de algum autor que se encaixa em quase todo o problema. Por exemplo, eu utilizava muito um autor que falava sobre a lei, como o Gilberto de Menstein. Então, usando a frase de Menstein, por exemplo, nós podemos colocar ela em quase todos os temas que for cidadania, porque ele escreveu sobre cidadania. Então, é possível você fazer isso e colocar em sua redação. No nosso terceiro eixo, nós falamos da coerência. Mais uma vez, não buscar
termos novos, novas sequências, mas sempre buscar um eixo geral, um eixo argumentativo que vai se encaixar. Por exemplo, via de regra, o Enem colocava temas sociais. Então, tenha um modelo de redação que trabalha com questões sociais, de por que grupos estão ascendendo, grupos são excluídos, porque a mulher é marginalizada, porque ocorre intolerância religiosa mesmo tendo leis, porque a lei seca é tão bonita no papel, mas não é feita na realidade. Então, começando a entender isso, você começa a criar um eixo seu para o Enem. A nossa quarta dica, quarto movimento é você encontrar períodos seus, períodos que você consiga replicar, repetir, só trocando alguns verbos, alguns substantivos, mas mantendo as preposições, mantendo as conjunções, as palavras que estão sendo usadas ali, o portanto, o entretanto, sempre saber onde vai colocar eles, para que você não perca na prova do seu Enem nenhum tipo de erro em relação à coesão. E na nossa quinta dica, ela é muito semelhante ao terceiro eixo, porque se você tem uma coerência do texto, se você tem um eixo argumentativo, você vai ter logo uma proposta de intervenção também. Bom, pessoal, terceira dica: tenha um cronograma semanal de redação. É muito importante isso. Basicamente, o que eu posso falar a vocês aqui é que eu fazia 2 por semana e estava muito bom. Fazia uma no meio da semana, uma no fim de semana, quando eu fazia um simulado. Por que isso é muito bom, pessoal? Porque isso vai ensinar para vocês a ter um compromisso com redação, a entender e aí estudar. Não adianta você fazer mais de 3, 5 redações se você não vai estudar elas. Então faça 2 bem feitas, corrige elas e vai estudar elas. Como você pode melhorar? Sempre num processo de autoanálise. Quarta dica é você encontrar um eixo argumentativo que vai juntar a maioria dos temas das redações. Deixa eu explicar isso. Se você olhar as redações do Enem 2013, 2014, 2015, 16, 17, 18 e 19, você começa a encontrar que o Enem busca temas que estão muito relacionados com questões sociais. Por exemplo, em 2014, o Enem falou sobre o trabalho infantil, mostrando uma relação de que existem leis que proíbem o trabalho infantil, mas ainda assim milhões de crianças são exploradas. Em 2015, o Enem falou sobre a violência contra a mulher. Existem leis que combatem a violência contra a mulher, leis duras e severas, mas por que as mulheres continuam sendo violentadas? Continua comigo. Era em 2016, eu paro por aqui. Você viu que aumentava os índices de intolerância religiosa, mas ainda assim existia lei ou existem leis que proíbem a intolerância religiosa. Então me faz a pergunta, e aqui está o meu eixo argumentativo. Por que existem leis? Porque a lei ela é boa, porque a lei ela é bela, ela está no papel escrito, mas porque ela falha na realidade? O que está acontecendo para que essas leis falhem? E aí você consegue aplicar esse eixo independente do tema, porque isso é um problema social. E o Enem cobra nos seus temas de redação problemas sociais. Você pode encaixar em quase qualquer tema. Quinta dica, muito importante para vocês: sempre tenha um contato, leia e estude redações nota 1000 ou próximo de 1000, estudando cada eixo, cada competência, olhando como é que o aluno aplicou, como é que ele conseguiu fazer aquela redação e como ele está desenvolvendo aquilo. É muito importante você fazer isso. É muito importante você encontrar estratégias e outras pessoas e pegar elas para você. Eu peguei demais, eu fiz muito isso, nunca precisei inovar na minha redação, peguei o que estava dando certo para o pessoal e fui colocando para mim isso também. Faça isso, estude, não somente leia, mas estude. Você pode entrar em alguns sites, eu vou deixar aqui embaixo, de redação nota 1000, para que você consiga ter uma boa redação. Nossa sexta dica: não buscar inovar na redação do Enem. Bom, pessoal, isso é muito importante. As pessoas que ficam dependendo muito da redação e muito dos temas, por favor, não queira inovar. E fazendo o seu estilo de redação, mantenha ele. Se você não tem ainda, construa conosco aqui nesse canal, mas se você já tem permanência no seu modelo de redação, não queira inovar. Se você quiser inovar, vai ter muito o seu tempo. Você tem que lembrar que sua prova não é feita somente de redação. Você consegue tirar 1000 pontos na redação se eu te der 5 horas. Mas se eu te der 1 hora, 1 hora e meia, 2 horas de redação, será que você consegue tirar 980? Sua meta e sua estratégia é justamente em pouco tempo fazer uma boa redação. Então não queira inovar. Mantenha seu padrão de redação. Mantenha o que você está fazendo, estudando elas e mudando aos poucos elas. Não no momento da prova. No momento de prova você aplicar as estratégias. Galera, sétima dica: sempre estude com o tempo. Não faça redação em 5 horas. Desculpa, mas não serve para você. Não serve porque você não tem 5 horas para o Enem. Então faça no tempo, mesmo que saia nota baixa, que não saia a nota que você queria, a redação que você queria. Vá treinando fazer redação em 1 hora, em 2 horas no máximo.
faça isso, coloque isso e aplique isso a fim de que você consiga ter um resultado mais satisfatório e fique independente do tema. Oitava dica, procure um professor de português na sua cidade. É muito importante fazer isso, para que ele conheça o seu estilo de redação, ele corrija o que você está fazendo, olhe os seus erros e te direcione. Procure um professor, não precisa ser alguém expert em redação de Enem, basta que ele olhe sua redação, encontre alguma lógica, encontre sentido e peça para ele direcionar você. Nona dica, busque ter um olhar de corretor. Tente ter um olhar crítico em relação ao Enem. Essa aqui é uma dica fundamental. Não querer somente ter um olhar de aluno em que você escreve, entrega o corretor e não faz mais nada. Não. Tem um olhar crítico. Como é que essa redação poderia melhorar? O que eu poderia fazer nisso aqui? É um processo de autoanálise. Então faça isso constantemente em suas redações. Pessoal, 10ª dica, que é muito importante também para você. Entenda como a redação do Enem ela é importante. É uma das poucas áreas que você consegue garantir mais de 900 nela e com facilidade. Basta aplicar essas estratégias, essas dicas, conhecer bem a prova, você vai conseguir uma boa pontuação, uma boa prova de redação. Não esqueça disso, não negligencie redação. Quanto mais você valorizar ela, fizer no tempo, estudar ela, melhor você vai conseguir atingir sua pontuação. Eu vou deixar aqui embaixo as minhas redações, o espelho delas, e se você quiser que eu leia para vocês, mostrando como eu apliquei a estratégia, coloca aqui embaixo no comentário, eu quero que você leia sua redação. Coloca aqui embaixo para que a gente possa ver. Se você quiser mais dicas em relação ao Enem, ter um contato mais próximo conosco, mandar suas dúvidas, siga-nos no nosso Instagram de Enem, samuel.enem.med. É lá onde você vai encontrar dicas necessárias para que você consiga cada vez mais ter um contato próximo conosco e também possamos responder as suas dúvidas mais pessoais. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, deixa o teu like, compartilha com pessoas também que estão passando por esse processo. Por favor, coloca aqui nos comentários mais dicas que eu posso utilizar e gravar vídeos para vocês, porque esse canal aqui é feito grande parte por vocês e eu queria agradecer a vocês por estar aqui conosco. Fiquem com Deus e até a próxima.